Oiê! Gênesis 32. O capítulo de hoje é muito legal, muito legal. Eu vou ler de uma vez, tá? Porque eu tenho uns comentários que eu gostaria de fazer. E pra não ficar cortando, não ficar pausando muito e não perder o fio da meada, eu vou ler de uma vez e voltar com os comentários no final, tá bom? Gênesis 32. Jacó faz planos para um encontro com Esaú. Imagina o medo, a paura que ele tava de voltar para a terra dele e ter que cruzar com o irmão. Depois de tudo que ele fez pro irmão. Enganar, roubar a bênção de primogenitura. Vamos lá. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: "Este é o acampamento de Deus." Por isso pôs naquele lugar o nome Maanaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú, e lhe derem a seguinte mensagem: Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Tem uma tradução que fala, em inglês, né, também fala, esperando o seu favor, esperando ganhar o seu favor. 6. Os mensageiros voltaram e disseram: Estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor, e vem com 400 homens. Imagina. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração: Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão e agora estou voltando com estes 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar? Naquela noite Jacó dormiu ali. Depois ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo, e deu esta ordem: Vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: Quando meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: Quem é o seu patrão? Aonde você vai? E de quem são esses animais que você vai levando? Então responda assim: Estes animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú, e ele também vem vindo atrás. Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: Quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa. E não esqueçam de dizer isto: o seu criado Jacó vem vindo aí atrás. Jacó estava pensando assim: Vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. A luta de Jacó em Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque,
levando consigo as suas mulheres e as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: Solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: Como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com o Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: Por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Que capítulo! Ok. Jacó estava apavorado com voltar para a terra natal dele e encontrar o irmão que ele tinha trapaceado e que ele tinha roubado a bênção da primogenitura. Esaú abriu mão, não deu uma mínima e tal, mas no final das contas foi isso que aconteceu. Jacó enganou o pai, Isaac, se fingiu de Esaú para receber a bênção. Daí o Esaú ficou furioso, ficou com vontade de matar o irmão, e Rebeca, a mãe deles, dois, né, ajudou Jacó a fugir. Jacó passou 20 anos, né, fora da sua terra natal, passou por aquilo tudo, né, com Labão, enfim, toda aquela treta lá, e agora ele estava voltando para a terra natal e iria encontrar o irmão. Imagina o pavor. Tanto que ele preparou um monte de presente, um monte de coisa para ir tentando amenizar a situação dele, tentar, né? Enfim, amolecer, né, Esaú. Daí no caminho para a terra dele, um homem desconhecido, luta com ele até o dia amanhecer. Gente, aqui mesmo no capítulo fala que esse homem era Deus. Imagina. Deus se materializou como homem e lutou com Jacó. E Jacó não queria soltar de jeito nenhum Deus, até que ele falou: não, me larga. Aí ele: não solto, até que você me abençoe, eu não vou soltar. Daí Deus foi e falou assim, perguntou, né, para Jacó: qual é o seu nome? Ele respondeu: Jacó. Vocês lembram que lá no capítulo 25 de Gênesis, até anotei aqui para voltar, o significado do nome Jacó, em hebraico, a palavra Jacó tinha uma pronúncia parecida com calcanhar, já que ele tinha nascido segurando o calcanhar do irmão mais velho, de Esaú, né, que nasceu primeiro, que saiu primeiro. E essa palavra também tinha uma pronúncia parecida com o verbo enganar. Agora você imagina, Jacó carregou a vida toda, até aquele momento ali, esse peso de um nome que significa calcanhar e engano, enganar, enganador. Olha que coisa terrível, que maldição, né? E a vida dele foi muito isso, né? Até aquele momento. E Deus foi e respondeu para ele: você não vai mais se chamar Jacó. Você não vai mais se chamar Jacó. Você lutou com Deus,
o homem misterioso, o próprio fala, né? Você lutou com Deus e com homens e venceu. Homens aqui eu acho que a gente pode falar de Esaú e de Labão, né? Que foram as pessoas, os homens, né? Os humanos que realmente deram trabalho para Jacó, né? Deram dor de cabeça para ele. Cadê? Tá. O seu nome não será mais Jacó. Então ele deixa de carregar aquele peso do significado do nome que ele tinha e passa a ter um nome novo que Deus vai dar agora. Aí ele fala: por isso o seu nome será Israel. Israel significa Deus luta. Jacó teve essa luta com Deus ali naquele momento e ele não desistiu, ele não se deixou vencer, não se deixou abater, né? Sei lá se a gente pode dizer isso. Ele sofreu esse machucado no quadril, mas ele não largou aquele tal homem misterioso enquanto ele não recebesse a bênção. É como se ele estivesse recebendo uma bênção, estivesse tendo a oportunidade de receber uma bênção verdadeira, sem trapacear, sem mentir, sem se passar por uma outra pessoa. Ele lutou por aquela bênção, entende? E aquele homem misterioso que era Deus, como fala aqui no capítulo, deu para ele um nome novo. Um nome novo significa um novo caráter. Deus mudou ali a natureza dele, a natureza de enganador, a natureza de calcanhar, de último, entende? Muito legal isso, muito lindo, muito, muito lindo, tá? Aí ele fala assim, Jacó, depois que ele recebe essa mudança de nome, mudança de caráter, ele fala: me diz então agora, quem é você? Qual é o seu nome? Aí Deus falou: por que você quer saber meu nome? Não respondeu, né? Mas ele próprio tinha falado antes, nessa fala anterior, né? Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Então ele estava ali reconhecendo, dizendo, mostrando, né, quem ele era. Aí Jacó, ele não respondeu e abençoou Jacó, mudou o nome dele. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Já pensou? Ai, que sonho! Jesus, já pensou Deus aparecer pra gente mudar a nossa vida desse jeito assim? E ele ainda faz isso, gente. Ele faz isso. Vamos lá. Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Peniel significa a face de Deus. Foi onde ele viu a face de Deus, onde ele teve essa mudança e ele batizou aquele lugar de Peniel. E ele ia mancando por causa... 31. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Ele saiu mancando, isso daqui é porque quando Deus muda algo em nós, alguma característica em nós vai nos lembrar aquela mudança que aconteceu. No caso, ele ficou mancando porque se machucou, né? Mas uma mudança de caráter na nossa vida pode ser qualquer coisa. Eu era ladrão, hoje eu não roubo mais. Eu era drogado, hoje eu não me drogo mais. Tem uma marca, tem alguma coisa que vai marcar a gente, né? Seja com as nossas atitudes, seja físico, né? De alguma forma física. E isso compete a Deus decidir como que a gente vai, como que Ele quer que a gente se lembre que Ele nos marcou, que Ele mudou a nossa vida, né? Até hoje,
Os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Os judeus, né, eles não comem essa parte de nenhum animal que eles preparam para comer, porque essa parte representa a vitória do ancestral deles, né, dos judeus, a vitória que ele recebeu ali, que Jacó, seu ancestral, recebeu ali a mudança de nome. Representa a vitória. Então eles não comem essa parte de nenhum preparado, nenhum prato, nada que seja para se alimentar, né? Como um sinal de vitória, de lembrar daquilo, como relembrar das origens, né? E, gente, o que eu queria falar, eu amo esse capítulo, ele é muito lindo, é que ainda hoje a gente pode não ver materialmente um homem lutando com a gente, aquilo acontecendo, apesar de que Deus pode fazer qualquer coisa, né? Eu não duvido, mas enfim, Deus ainda muda as nossas características que nos afastam dele. A gente só precisa se arrepender e independe da maldade, da gravidade, do que tenha sido o pecado. Não importa. Se a gente se arrepende e ora, que nem Jacó fez aqui nesse capítulo, quando ele estava com medo, né, de reencontrar Esaú, ele foi lá e conversou com Deus, relembrou Deus da promessa. Deus, você lembra que você me prometeu X, Y, Z? Pois é, Deus, eu preciso que o Senhor faça. É só conversar com Deus, é só conversar. É uma conversa, gente. Orar é conversar com o nosso Criador, com a pessoa, com o ser que mais nos amou, que entregou a vida do Filho, o único Filho dele, Jesus, para que a gente pudesse ter essa ligação direta de novo com ele, depois da queda do homem, né? No paraíso, Adão e Eva, vocês lembram, a gente leu. Então, não importa o que você tenha feito, independente do que tenha sido e do que você pense sobre você mesma, você mesmo, né? O que eu fiz é imperdoável, o que eu fiz não tem perdão, é muito sujo, é muito terrível. Não importa. Você vê, Jesus, Deus aqui, mudou a vida de Jacó, que era um enganador, uma pessoa que enganou, se fez passar por uma outra pessoa, enganou o próprio irmão. Então não importa, eu vou falar essa palavra 300 vezes, não importa. É só você conversar com Deus e se arrepender de verdade daquela maldade, daquela pisada de bola que você deu. E Deus vai te perdoar, e Ele vai te receber, e Ele vai mudar a sua vida, mudar o seu caráter. Claro que quando a gente aceita Jesus, o nosso interior muda, a nossa natureza, né? A gente passa a ter o Filho de Deus dentro de nós, o Espírito Santo, que nos convence, nos diz, né, para onde ir, o que fazer, o que não fazer. A gente vai continuar tendo dificuldades na vida, porque a vida é isso. A gente está num mundo que tem pessoas más ainda, que tem dificuldades, que tem desafios para a gente ultrapassar. Mas com Deus, a gente vai passar por isso de uma maneira muito mais leve, aprendendo o que está acontecendo, o que a gente precisa para um outro momento, para ajudar outras pessoas. E aquilo vai ter uma razão, entende?
eu fico muito emocionada com esse capítulo. Ele é muito lindo, ele mostra como Deus é generoso e como ele pode mudar a gente e mudar as circunstâncias que a gente está. Se arrependa, ore a Deus, fale com Ele, converse com Ele, reconheça que Jesus é o seu Salvador, pede para Ele escrever o seu nome no livro da vida, no livro da esperança, da eternidade. E se você precisar de conversar com alguém sobre isso, se você talvez não sabe como fazer essa oração, pode me mandar mensagem, pode falar comigo, eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para tentar ser um canal de bênção para sua vida e te ajudar nisso, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Comenta, me ajuda de alguma forma a chegar a mais pessoas, porque a mensagem da Bíblia, da Palavra de Deus, é de esperança. E o mundo precisa de esperança. O mundo precisa conhecer o nosso Jesus, que sofreu na cruz por nós, para que a gente pudesse viver hoje. E o sofrimento dele não foi para que a gente tivesse uma vida medíocre, uma vida mais ou menos. Ele pagou o preço de sangue, do sangue dele, para a gente ser feliz aqui. Então, é isso, gente. Vamos ter essa conexão com Jesus, vamos pedir que Ele esteja em nós e que o Espírito Santo dele nos direcione no que a gente for fazer na nossa vida. Ai, é isso. Não sei mais o que falar. Obrigada. Deus abençoe você e até amanhã no capítulo 33.